Sejam bem-vindas a mais um podcast Entre Elas. Eu me chamo Débora e hoje estou com a Adileuza, nossa convidada especial de hoje. E vamos bater um papo falando um pouco sobre os desafios de empreender. Seja muito bem-vinda, Adileuza. Muito obrigada. Para mim é uma honra participar desse podcast. Nós queremos saber um pouco da sua história, que é bem desafiadora. E eu tenho certeza que vai ajudar outras mulheres a se superarem, porque a sua história é de superação. Me conte um pouco de como você começou a empreender, né? O empreendedorismo veio para mim de pequena. E eu nem sabia que existia empreendedores. Porque na minha época, você era empresário ou não era nada. Né? Verdade. Então, mesmo que você vendesse, que você fizesse alguma coisa assim, ninguém tinha a visão do empreendedor, que fulano era empreendedor. E o meu desafio foi da infância, porque eu vim de uma família muito humilde mesmo, e aos 10 anos eu já empreendia e não sabia que era empreender, porque eu sou de Pernambuco, sou de Cabo de Santo Agostinho, e a família é muito humilde e eu me via tendo a obrigação de fazer alguma coisa para comprar o meu caderno para estudar, para comprar o meu lápis, para comprar a minha sandália havaiana, que na época a havaiana só quem usava era pobre. Verdade, né? Hoje é luxo, né? Hoje é luxo, hoje é luxo. Mas na época o pobre era que usava sandálias havaianas. E o meu cunhado, marido da minha irmã, ele vendia pitomba na feira. E eu acho que as pessoas devem conhecer o que é refúgio de feira. O restinho da feira, né? O que sobra. O que sobra. E ele ia logo cedo para vender a pitomba dele. E aquela sobra, 11 horas da manhã, eu ficava. E eu pagava a ele um valor mínimo e ia vender aquele restinho de pitomba. Para ter um dinheirinho e comprar o meu caderno. Ô, Adileuza, você vendia essas pitombas aonde? Na feira. Na feira mesmo? Livre, na minha cidade. Hoje não, modificou muito, né? Mas era era tipo assim, 2 quilômetros de feira na rua, entendeu? Então a rua que durante a semana era livre, que passava carros e tudo, no sábado fechava aquela rua só pra feira. Rua, era do início até o final, era tipo 2 quilômetros mais ou menos de feira livre. Então era nessa feira livre que eu ficava com uma lonazinha no chão e as pitombas lá. Vendendo aquele restinho. Para vender aquele restinho para ter um dinheirinho, porque eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho. Você já começou a empreender sem saber que estava empreendendo, sem saber, né? E depois dessa fase, qual foi a fase que você realmente deu aquele start que eu estou empreendendo? Na verdade, eu depois disso, né, minha adolescência tudo, e aí eu conheci o pai dos meus filhos. E ele era empresário, né? Que não era empreendedor. O ramo dele qual era? Ele tinha loja de colchões e de móveis. E aí, na época eu trabalhava em Recife, pegava um trem 5 horas da manhã para ir para um escritório de contabilidade e trabalhava nesse escritório. E aí, quando a gente começou a namorar, ele disse, não, você vai sair do escritório e vai trabalhar comigo. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Nos casamos, tivemos filhos. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, veio o RV, o real e assim. Aquela mudança da aquela moeda, mudança né? Que gerou uma crise que gerou uma crise muito grande e nós perdemos tudo. E ele teve que vir para Maceió para enfrentar alguma coisa, buscar algo novo, né? Que lá já não estava dando para vocês. Um amigo chamou ele veio morar num apartamento desse amigo e com 3 meses depois eu vim grávida do meu filho, que hoje tem 28 anos, com 7 meses de gestação. Um desafio, morar né? Aqui sem conhecer nada nem ninguém, porque eu não tenho família nenhuma aqui em Alagoas, em Maceió. Além de vocês estarem saindo de uma crise, recomeçar em outra cidade, onde você não tem base nenhuma. E ele saía com as representações e não tinha êxito nenhum. Nenhum mesmo, sabe? E estávamos morando aqui em um apartamento emprestado.
E um dia conversando, ele disse, tu cozinha muito bem. E eu acho que tu devia fazer aquele rocambole que eu gosto para cozinhar. Para vender. E eu disse, mas com que dinheiro? A gente vai comprar material para fazer esse rocambole. Primeiro desafio na hora de empreender, né? O dinheiro de investir. E ele arrumou emprestado na época R$5. E eu comprei aquela goiabada pequenininha, açúcar normal, o ovo, meia dúzia, e uma farinha de trigo. Eu acho importante você estar falando essa parte, porque às vezes as pessoas acham que para começar a empreender você tem que ter um capital de giro. É importante, se tiver, ótimo. Mas você tem que começar com o que tem em casa. Não pode se acomodar, não pode estar dando desculpas. Tem que começar com o que tem e dá certo. Dá certo. Vencer todo o medo, porque a gente fica com medo de empreender, de dar errado, né? Eu só tenho R$5. E se eu investir não der certo. E assim, a época que eu vim pra cá foi uma época muito difícil na minha vida, sabe? Muito difícil, porque a gente não tinha dinheiro pra nada. E nesse dia eu fiz o rocambole e eu fui pra frente de um concorrente, que foi pra frente de uma padaria. Não te botaram pra correr, não, mulher? Eu acho que viram a necessidade, vou deixar aquela coitada ali. E aí, as pessoas que iam comprar o pão, eu pegava um pedacinho do bolo e fazia, experimenta, que eu faço por encomenda, né? E nesse dia eu tive 10 encomendas de rocambole. Para sua surpresa, pra né? Acho surpresa, que você nem esperava. Não, de forma alguma. E eu nem tinha dinheiro para fazer esses bolos, olha só. Mas aí o meu marido arrumou e a gente fez. E foi aí que começou, né? E depois as pessoas que me compravam bolo começaram a perguntar se eu não fazia salgada. Eu comecei a fazer salgado. Depois outro tipo de bolo. E fui. Doce. Tive que me mudar. Perdi toda a clientela. Você foi se especializando também, né? Mas eu tive outra dificuldade. Eu tive que sair do apartamento que era emprestado e tive que ir para outro bairro, alugar um apartamento mais baratinho, porque onde eu morava era mais caro, tudo, e recomeçar. E agora? Outro desafio. Mais outro. E aí eu disse, meu Deus, eu vou fazer o quê? Rocambole eu não quero fazer mais. Vou fazer doce caseiro. E comecei a fazer doce caseiro. E você já aprendeu isso? É o seu dom? Era o dom, né? Porque antigamente também não tinha tanto acesso a curso. Hoje nós vemos muitos cursos na área de confeitaria. Hoje o acesso é muito tranquilo em relação a isso. Mas antigamente eu como confeiteira, também na época que eu comecei mesmo, não tinha muito acesso. Eu comecei a ter mais de um tempo pra cá. Pois é. E aí eu comecei a vender doce caseiro nas portas. E aquele dinheirinho que sobrava no final do mês, da semana, eu comprava as coisas para casa e o doce. E foi. Encontrei uma luz, um anjo que apareceu na minha vida que me deu a oportunidade de vender lingerie. Veja como são as coisas, né? Mudou de uma área totalmente diferente. Da pitomba para o bolo, do bolo para o salgado, do salgado para o doce, do doce para lingerie. Mas não deixei de empreender. Isso. E aí ela me disse, você não quer não pegar? Tu pega consignado e o que tu vender tu me paga. E a sua clientela dos doces não... Deixei, porque eu estava ganhando muito mais, né? Então eu tinha de doce R$50 por semana, eu tirava 20 para fazer minha feira e 30 para comprar doce novamente. Lembrando que R$20 antes valia há 25 anos atrás, meu filho tinha... Não, nem 25 anos, acho que 26. Hoje não vale quase nada. E aí, essa lingerie deu um boom na minha vida, porque mudou vertiginosamente. Se eu tinha um salário, vamos se dizer, de R$200 por mês, com a lingerie eu passei a ter um salário de R$1.000. Então, era muita coisa para quem não tinha nada. E para você, como mãe, empreendedora, você via ali uma possibilidade também de dar algo a mais para os seus filhos, né? Porque acho que quando a gente empreende, tem filho, a gente quer suprir mais eles do que a si própria, né? E foi a lingerie, mas aquela coisa, né? A comida tá na veia. Parece que tá assim no sangue. E pasme, minha mãe não cozinhava bem. Eu ia perguntar isso agora. Você tem algum histórico na família nessa área? Que Deus a tenha, que é
a minha florzinha, mas ela não cozinhava bem. E assim, da família, a única que se destacou em comida fui eu. Aí, depois, fiquei na lingerie, né? Mas a comida era uma coisa que me chamava muito. Eu amo cozinhar até hoje. E eu disse, eu vou começar a fazer novamente salgados e doces. E comecei a ir para cursinhos até de supermercado. E depois eu fiz um curso no Senar. Na época era um curso riquíssimo de confeitaria, panificação e confeitaria. Hoje eles têm separado, né? Mas antes era junto. Eu fiz o separado. Antes eram juntos. Aí, quando eu estava terminando esse curso, eu fui convidada para ministrar um treinamento no Senar, no Senai. Mas não deu para ir. E eu já estava dando alguns treinamentos em casa, sabe? Algumas pessoas procurando coisas, já, né? Aí foi quando uma amiga disse, olha, o Senar está pegando pessoas para instrutor. Aí eu fui no Senar, levei o meu currículo e no outro dia eu fui chamada. Ô Adileuza, só cortando um pouco, o seu pulo da lingerie para voltar para a culinária, como foi? Você foi... Foi um pouco desafiador, mas por que eu saí da lingerie e voltei para a culinária? Eu estava deixando muito meus filhos com empregada, então eu passava a semana todinha viajando com meu marido, fazendo sacoleira. Sim. E aí eu estava cansando demais, passando a semana fora, os filhos na mão de empregada, e eu estava sentindo necessidade de ficar em casa. Curtir até a fase deles, né? Porque a gente acaba até perdendo certas coisas. Se a gente se dedicar muito ao trabalho, a gente perde certas coisas. E o que aconteceu foi isso. Aí eu cheguei um dia com meu marido e disse, eu não quero viajar mais, sabe? Eu quero ficar em casa, eu quero cuidar dos meus filhos e não quero viajar. E ele, por sua vez, disse que também não ia só. Aí foi buscar e eu voltei devagarinho com os meus doces, meus salgados, minhas coisas. E quando eu comecei no Senar, foi muito desafiador, porque assim, eu viajava na lingerie, parei. Sim. E de repente eu estava no Senar viajando também, direto. Então não mudou também muita coisa? Não, né? Eu passei, eu acho que 1 ano em casa, depois eu comecei a viajar pelo Senar. E passei 6 anos no Senar. Gente, é Senar. As pessoas confundem muito Senai e Senar. Senar é rural. Então eu viajava, eu vivia nos interiores, ministrando treinamento. E cansei também. Imagino. Né? E cansei também. Né? Veio a época da separação e meus filhos precisando muito de mim. Uma fase também bem difícil, uma fase né? muito difícil. E eu deixei de viajar e deixei o Senar. Mas continuei na comida. Tinha lanchonete. Tinha uma lanchonete na tenda, Romei Center. Eu acho que as pessoas lembram, né? Eu lembro da tenda. Que tinha o meu amigo Edno, que é atendo o chamado da tenda. O gigante. E tinha uma lanchonete lá e me tomava muito tempo. E tinha uma lanchonete do lado do condomínio que eu moro. Mas é aquela coisa, né? Vamos empreender com outras coisas. Parei. É porque eu acho que a gente tem que ir se redescobrindo, né? A gente não pode se limitar e não pode cruzar os braços e dizer, não deu certo, tá difícil pra mim, vou cruzar os braços e esperar cair do céu. Não, e eu sempre fui buscar. Eu sempre busquei as minhas melhoras, eu sempre busquei, assim, quando é aquela coisa, você tá empreendendo em uma coisa, aí você diz assim, mas eu tô nisso aqui, vou mudar para isso, mas é o que tá dando hoje, é a tua visão, então vai, não tem medo, sabe? Porque quando você tem medo... A gente tem que remar conforme nos ajude, né? Você não pode. E o empreendedor, ele não para. Quando você tem um empreendedorismo dentro de você, você sai de um e vai para outro. Eu tenho amigas que tinha loja de confecção, depois botou de sapato, depois foi virar representante, como eu também, sabe? E aí por diante, mas não deixou, não parou. O que você não pode parar é acreditar em você. Isso. Eu nunca parei. O pensar positivo traz resultado. Às vezes as pessoas, eu não consigo, se fica procrastinada ali naquele pensamento que lhe deixa tão limitado e as pessoas não conseguem crescer, justamente. E assim, tem altos e baixos? Tem. Porque a nossa vida ela é feita de fases.
né? Então tem aquela fase que como o pai de meus filhos costumava dizer, por cima da carne seca. Já tem aquela fase que você está por baixo da carne seca. O que é que você tem que fazer? Trabalhar para ficar lá em cima novamente, né? O que você não pode é baixar a cabeça. E a minha vida foi cheia de altos e baixos. Cheia. Vocês não têm noção do quanto eu desci e o quanto eu subi. Mas isso não quer dizer que eu baixei a cabeça. Isso, né? eu acredito que tudo é para nossa evolução, nossa construção, sabe? Todo desafio que vem não é para a gente ser colocado para baixo, é nos preparando para algo melhor lá na frente. Eu penso dessa maneira. Com certeza. E assim foi. E encurtando, né, para não ficar tão longo, a minha última foi o restaurante, que hoje está aí, né, o Café do Sertão, quem quiser seguir. Qual o arroba do Café do Sertão? Café do Sertão 501. E sigam o café... lá, viu, gente? Sigam. E o Café do Sertão, ele veio numa época que eu estava meio que parada, sabe, meio que perdida. E um amigo ligou e disse assim, ó, tem uma proposta para você. Tu cozinha bem e a gente está colocando um espaço com vários food trucks e eu pensei em você. Aí eu disse, o que é? Qual seria o segmento? Ele, regional. Eu disse, ótimo. Tu compra o container, mobília ele e o espaço você vai ter com música ao vivo, final de semana. E onde vai ser? Jatiuca. Maravilha. O bairro, assim, que é dos sonhos, nobre, né? Pra negociar. Você ter, assim, a elite, né? Você ter um food truck no bairro da Jatiuca, enfim. Aí eu conversei com meu filho, que era meu sócio na época, e hoje ele tá sozinho e tocando muito bem, graças a Deus. E ele disse, bora mãe, o meu sonho é fazer alguma coisa dessa natureza. E aí compramos o container, tudo. Gente, o início na inauguração foi maravilhoso. Mas com um mês depois, se eu vendesse R$100 num dia, eu estava feliz. Porque não é fácil. E eu tinha um aluguel muito caro. Então as coisas começaram a desandar. E eu comecei a me ver devendo. Então eu dizia, meu Deus, eu cheguei aqui sem dever a ninguém. E eu vou sair devendo. E isso me fazia ficar muito triste, né? Muito triste. Chegou o momento que eu disse ao meu filho, negão, vamos fechar? Aí ele, mãe, eu disse, vamos. Porque acaba sendo um sonho para você e para o seu filho, que ele viu também nessa área. Ele cresceu, ele criou gosto. E do nada você, assim, idealiza um bairro bom, uma oportunidade boa. E não é do jeito que você idealizou. Isso, justamente. Então, mais uma frustração, né? E eu disse, olha, nós vamos fechar aqui, mas nós vamos abrir na periferia, lá onde a gente mora. Eu moro na Forene e nós vamos abrir no Cruzeiro do Sul. Mãe, não vai dar certo. Vai, a gente vai levar o padrão daqui, da Jatiuca, para o Cruzeiro do Sul. Mãe, as pessoas não vão dar valor. Vai, sim. E aí eu falei com um amigo que tem uma lanchonete ao lado do meu café, que é o Thomas. Muita gente que vai nos ouvir conhece o Thomas Burger. E somos parceiros. E eu contando para o Thomas que queria um ponto, e ele disse, do lado da lanchonete que eu vou abrir, tem um ponto que eu tomo conta. E se você quiser, eu guardo para você, que a moça que tem vai sair. Resumindo, ele guardou esse ponto para mim, quando a moça saiu, ele me falou, e eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, que era R$400. Jatiuca eu pagava 1.600. E ele disse, não, eu vou esperar. E eu esperou uns dias e aí eu consegui o dinheiro, mas eu não tinha dinheiro para abrir. Mesmo assim, meti a cara. Investindo, né, na matéria-prima. Para abrir, para móveis, porque lá no Food Truck tinha tudo. Eu só entrei com um container e... mobiliou seu espaço, né? Dentro do container. Mas mesas, tudo tinha lá. E aí eu disse, não, eu vou fazer tudo de pallet rústico, vai ficar mais em conta. E comecei, aí mandei fazer, né? Tirando de um canto, tirando do outro, meu filho trabalhando, ajudando. Todo mundo se ajudando, né? Aí mandei arrumar, organizar. E de repente, vamos abrir. E eu disse, 27 de setembro. Dia que nós vamos abrir. Faltando 15 dias.
Com uma semana, meu filho disse, mãe, não é melhor desistir? Eu disse, de jeito nenhum. Oxi, que desistir? Desistir não é pra mim. Devendo que só que eu estava. Tu acha que eu ia desistir? Não. Adiar, desistir não, adiar. Não, adiar não. Mas amanhã a gente não tem dinheiro para comprar nada. Compra no cartão. Aí, depois a gente vê com o a cartão. matéria-prima no cartão e faltava a bebida. 3 dias antes de abrir, faltava a bebida. E aí eu liguei para uma amiga e disse, amiga, tô precisando de bebida. Ela tem um depósito de construção, de bebidas. Tô precisando de refrigerante, cerveja, que eu vendia, e cerveja long neck, que hoje a gente não vende mais. E suco, essas coisas, de água. Ela disse, veja, faça a lista do que você precisa, que eu vou mandar para você. Isso era uma quarta-feira. Eu disse, na segunda eu te pago. Ela, tá certo. E aí mandou. Estoquei a geladeirazinha, né? Já tinha comida. Mas eu queria uma coisa glamurosa. Isso. Porque eu gosto de chamar. E eu disse, tem que ter um cantor. Aí o meu filho disse, mãe, nós não temos tá querendo dinheiro. Demais. Aí eu disse, mas a gente vai botar um cantor. E falei com um amigo, ele disse, não posso, minha amiga. Mas ligue para o Will Araújo, que eu tenho um carinho muito grande. E aí eu liguei pro Will. E falei, aí ele disse, vou para você por R$250. Eu disse, Will, pelo amor de Deus, é muito caro. Disse, mas você mora muito longe. Realmente, né? Cruzeiro do Sul é longe. É. Mas aí fomos. Combinamos e ele foi. O Will foi cantar. O Will foi cantar. Marcamos para as 6 horas, às 18, né? O Will chegou às 19, começou a arrumar lá e só tinha 3 pessoas. As mesas, 3 pessoas só lá. E essas 3 pessoas foram prestigiar e disse, cadê o povo? Uma dessas pessoas é um amigo muito, muito querido, o Romildo Calheiros. E eu disse, vai chegar. E o Will começou a cantar sem ninguém. E foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Eu tinha uma pessoa me ajudando na cozinha, que quem fazia a comida era eu, e meu filho no atendimento. 3 pessoas só, né? Pasmem que 9 horas da noite eu estava com a mesa repleta de pedido de tanta gente que tinha. Que bom. E 9h30 eu cheguei para o meu filho, disse, negão, tá com o dinheiro do cantor? Ele disse, tô, mãe. Porque você contratou assim, e você também não tinha nem o dinheiro dele. Tinha. Na verdade, eu não tinha dinheiro para nada, sabe? Só com a fé, Deus na frente, né? Porque a gente tem que colocar Deus na frente de tudo. E a coragem. E foi o que aconteceu. Que é o necessário, né? É o importante, é a coragem. Porque se a gente se intimidar, a gente não sai do canto. E hoje o Café do Sertão existe. Eu tô lá quase todas as noites, porque eu ainda me vejo lá dentro. Mas é do meu filho e da minha nora. Mas hoje você está onde? Hoje, a Adileuza está com Semijoias, que é a minha menina dos olhos. Olha a mudança. Muito grande. Vendia né? pentomba, vendia rocambole, salgados, doces, foi ministrar cursos no interior, veio com café regional e agora está com Semijoias. Semijoias, que assim era um sonho. Na verdade, eu tinha 2 coisas que eu queria muito fazer, sabe? Eu dizia, um dia eu faço. Uma das 2. Eu trabalhei com lingerie, né? Então, lingerie é um ramo muito bom, porque não existe época para lingerie. A mesma coisa é a joia. Você sempre quer comprar um brinco, você sempre quer comprar um anel, você quer comprar uma corrente, presentear alguém. E a lingerie também. Então, não existe época, não tem inverno, verão, outono, não tem isso, né? Sim. Toda época você usa uma joia. É raro você ver uma mulher sem um brinquinho, pelo menos, né? E era uma dessas 2 coisas. E eu comecei a vender joia de uma pessoa e ele me passava consignado. Eu vendia, ele me dava 30 dias para vender. O que eu vendia, eu pagava. O que eu não vendia, eu devolvia. E era um salário bom, né? Sim.
Era um salário bom. Eu trabalhava na prefeitura, tinha um café, trabalhava na prefeitura, na secretaria de uma escola, na prefeitura de Rio Largo, na secretaria de uma escola, e vendia minhas joias. Então, eu tinha um salário bonzinho das joias. E aquilo me chamava muita atenção, porque o dono da joia, ele me pagava 50%. E o lucro dele, né? E aquilo ficava me chamando a atenção. Eu disse, eu vou vasculhar, porque eu sempre fui muito curiosa. E comecei a procurar na internet. Gente, isso é dica para vocês, viu? Porque quem quiser empreender, tá aí, o campo é muito grande, sabe? O sol nasceu para todo mundo. Isso. E a gente não tem que limitar o que fez, o que está fazendo para as pessoas, não, porque o seu público não é o meu público. E o nosso podcast, né? a gente quer isso, trazer histórias reais para inspirar quem está em casa a se reinventar, não se limitar. Pegar inspirações aqui com as nossas entrevistadas, né? Porque são histórias maravilhosas que podem te ajudar. Não é isso? E a joia, ela me chama muita atenção, me chamava muita atenção na época que eu vendia para essa pessoa. E eu comecei a estudar, comecei a ver, comecei a procurar pelo YouTube, fazer cursos, aqueles cursinhos, porque quando a gente procura uma coisa no Instagram, aí vê um monte. Isso. Né? E aí começaram a aparecer cursos grátis e não sei o quê, e eu comecei a me inscrever e estudar. Passei um ano, eu digo, eu vou fazer esse negócio. Mas eu não tinha dinheiro para fazer esse negócio. Mas eu disse, eu vou fazer. Porque tudo novo né? É um investimento diferente, né? E aí, quando eu já estava pronta, mas sem dinheiro. Tinha o conhecimento, mas não tinha dinheiro Não para tinha investir. dinheiro para investir. Eu chamei uma amiga, Carla Maria, que não está aqui conosco hoje, e disse, amiga, tu me chamava direto para a gente fazer uma sociedade de alguma coisa, e eu quero joia. Vamos fazer? E fomos, com a cara, a coragem e pouco dinheiro. Eu dinheiro nenhum. Aquela minha amiga lá de trás, que me deu, que me emprestou, que me consignou a água, o refrigerante, A amiga do depósito. a amiga do depósito, ela tá sempre comigo. E eu disse, amiga, eu tô precisando de dinheiro. Aí ela disse, pega no cartão. E aí eu peguei o cartão dela, fiz dinheiro, vamos comprar joia. E hoje, como é que tá suas vendas? Como é que está a sua loja de joias? Como é que funciona? Hoje minha venda tá maravilhosa, graças a Deus. Como é o nome da sua marca hoje? Lecar Semijoias. Quem quiser seguir é le.ka Semijoias. Lecar. E a Lecar é aquela coisinha que eu comecei bem pequenininho e hoje eu posso dizer que eu sou grandiosa no que eu estou fazendo. Está realizada. Estou realizada. Hoje eu já faço o cadastro, viu, gente? Então, quem quiser vender, empreender, ter uma renda extra, fala com a gente. Sabe que eu vou visitar, eu levo as peças para vocês verem, para conhecer. A minha peça tem 2 anos de garantia e é antialérgica. Que então, é importante é isso. muito importante. E eu desafio. Se você me compra uma joia, eu tenho alergia. Eu desafio. Compra minha joia, coloca ela, bota na orelha. E se ela te der alergia, tu me devolve. Porque eu mando banhar. A marca é minha e com muito orgulho. E com muito orgulho. Para o que nós começamos, gente, vocês podem não acreditar. Do jeito que eu comecei o rocambole com R$5, eu comecei minha joia com 2.000. E, assim... E para o ramo é pouco, Para né? o ramo é muito pouco, sabe? Para o ramo é muito pouco. Você começar com R$2.000. E eu comecei com R$2.000. Hoje, eu não vou nem dizer os números aqui, né? Mas é muito significante. Além do retorno pessoal, porque a pessoa se realiza, né? Você está tendo retorno financeiro. E está mostrando a outras mulheres que elas podem também. Podem. E eu comecei com 2.000, mas tem pessoas que começaram com R$300, viu? Eu tenho história de pessoas que começaram com joia com R$300. Então, não deixem
sabe? Ah, porque eu não tenho, porque a minha vida sempre foi uma dificuldade, assim, para você, para começar a coisa, né? Então, nunca foi fácil. E é desse jeito, porque as coisas quando vêm fácil demais, elas Se vão fáceis vão também. fáceis demais. Então, você tem que acreditar em você, principalmente, né? Botar Deus na frente e seguir. Porque quando você faz isso, quando você bota Deus na frente de tudo na sua vida e acredita em você, então você não vai ligar para a pessoa que não acredita, Isso. você não vai dar ouvido para a pessoa que diz um não. que diz um não, sabe? Você não vai dar ouvidos às pessoas que criticam, porque tem aquelas pessoas que te criticam por você tá vendendo uma coisa que parece com não sei o quê, que Ou já fulano já imitar, vende, já tem muita gente nesse ramo. sabe? Porque não vai dar certo. Não, gente, acredite em você. Acredite em você. Porque o campo é muito grande. E seja lá o que você faça acreditando. Agora, deixa eu dizer só uma coisinha. Faça sabendo o que está fazendo. Porque um dono de padaria, ele tem que saber fazer pão. Porque no dia que o padeiro faltar, ele vai ter que ir para lá para fazer. Não é isso? Então, eu sempre digo o seguinte, quando você for fazer qualquer coisa que seja, primeiro você estude ela. Aprenda, conheça. Eu passei 1 ano estudando sobre joias, me preparando. Então, faça isso. Tudo que você for fazer, seja lá o que for. Então, faça sabendo o que é que você vai fazer. Porque no dia que te faltarem, você sabe. Você está lá. Que bom. Né? Amei sua história, Adileuza. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Eu sei que colaborou muito para outras mulheres que estão em casa nos acompanhando, porque uma mulher encoraja a outra, dá força. Certeza. E o entre elas é isso, é para dizer que você não está só, nós estamos aqui para te ajudar. Então, se você não nos segue nas redes sociais, siga o Instagram do Entre Elas, que é @EntreElasAL. E também se inscreve aqui no nosso canal do YouTube para ficar acompanhando as outras empreendedoras que vão vir contar suas histórias reais e que vai te ajudar também. E para mim é uma honra muito grande poder participar desse podcast. Você não imagina como foi bom acordar com essa mensagem. Olha, você está convidada a participar do podcast Entre Elas, né? Então, tá aí o meu recado, tá aí um pouquinho da minha história. E, se puderem, sigam o Café do Sertão. Apareçam no Café do Sertão, Isso. sabe? Fica lá no Cruzeiro do Sul. É um ambiente tranquilo, muito bom. A comida é excelente, eu sou suspeita em falar. E a minha Lecá, né? A minha joia, a minha menina dos olhos. Então tá aí, le.ka semijoia. Sigam e qualquer coisa estou à disposição. Outra coisa, você, mulher empreendedora que quer ter uma rendinha extra, fala comigo, tá certo? Muito obrigada, Adileuza, pela sua participação. E eu quero encerrar fazendo um convite especial a vocês. Dia 9 de dezembro haverá nossa feira empreendedora Entre Elas, edição de Natal. E você é nossa convidada especial a participar dessa feira. Ainda temos alguns espaços disponíveis. Quem quiser participar dessa feira maravilhosa, entre em contato conosco através do nosso Instagram, @EntreElasAL, e vem participar dessa feira.